Bom dia, irmãos. A paz para todos vocês. Nós estamos no grande desafio de estudarmos juntos o livro de Romanos. E tem sido uma bênção para nós. Nós estamos fazendo um resgate ao princípio de todas as coisas, as nossas bases doutrinárias, aquilo que é imprescindível, não que a gente saiba, mas que a gente creia e que a gente viva, que a gente compreenda, que seja um modo pelo qual a gente se relacione com Deus. E eu acredito que, assim como na minha vida, na vida de muitos irmãos, isso tem causado um impacto muito grande. E eu espero que Deus possa trazer clareza aos nossos corações para a compreensão da palavra dele também nessa manhã. E nós temos o desafio de continuar com o assunto da justificação. Nós estamos caminhando no livro de Romanos, onde Paulo, até o versículo 20 do capítulo 30, estava contando para aqueles romanos, através da sua carta, que todos são pecadores. Capítulo 3, perdão, versículo 20, que todos são pecadores, que todos são culpados. Tanto os gentios, capítulo 1, como os judeus, capítulo 2, capítulo 3, todos são culpados. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, são todos culpados, todos pecaram, estão todos destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. E nós tivemos a grande e boa notícia, a grande notícia da justificação, a partir, então, do versículo 20, no final de semana, à noite, na semana passada. E hoje nós continuamos, através do capítulo 4, falando um pouco da justificação, e a justificação que não é pelas obras, a justificação que é pela fé, e esse assunto se desenvolve não só no capítulo 4, como também no capítulo 5, e é muito importante que a gente entenda isso. Porque a compreensão dessa verdade determina a forma com que a gente vai se relacionar com Deus. A forma com que nós compreendemos a nossa salvação. A forma com que nós compreendemos a nossa redenção. E eu estava pensando em duas histórias. A história de alguém dedicado a Deus, um homem, uma mulher, que dedica a sua vida numa ONG, ou entrega a sua vida numa favela, ou num país pobre, ou numa missão, alimentando o pobre, ministrando aqueles que são doentes, cuidando dos órfãos, entrega toda a sua vida, entrega todos os seus bens, se deixa gastar, e chega no final da sua vida, ali, nos seus últimos dias, e você chega para ela e pergunta para essa pessoa assim: você deve ir para o céu? O que você pensa da eternidade? E essa pessoa, então, que teve essa vida entregue, vai responder para você assim: olha, eu dediquei a minha vida para servir a Deus. Eu acho que eu vou para o céu, porque eu me neguei a minha vida inteira. Eu acho que eu colecionei méritos o suficiente para chegar no céu. Eu acho que eu tenho um motivo muito merecido de chegar no céu. Eu acho que eu mereço o céu. Eu fiz muitas coisas boas, eu fiz muitas boas obras. Eu não fiz mal para ninguém. Eu só fiz o bem. Toda a minha vida eu só fiz o bem. E eu acho que Deus deve me aceitar pelas coisas boas que eu fiz, porque eu fiz muitas coisas boas. Então, essa pessoa que acha que tem muitas coisas boas para apresentar diante de Deus, morre e enfrenta a ira eterna de Deus, porque ela acha que ela tinha uma justificação por causa das obras dela. Ela estava justificada, ela estava pronta para ir para o céu, por causa das coisas boas que ela fazia. E aí a gente tem uma outra história de um sujeito, um assassino, um mau caráter, um estuprador, uma daquelas pessoas que já tem procurado, que é caçado, e ele destruiu a vida de muitas famílias, ele acabou com muitas mocinhas, ele destruiu a vida de muitas mães, de muitos pais, ele torturou, ele estuprou, ele destruiu muitas pessoas, e ele é condenado aí num desses países à morte. E lá no corredor da morte, algum desavisado larga uma Bíblia lá, e ele começa a ler, e ele acha Romanos, e ele se acha como um daqueles pecadores mesmo, mas ele começa a ler um pouco mais, e ele começa a ver que
que Jesus morreu por ele. Ele começa a entender o amor de Deus e ele se arrepende desesperadamente da desgraça que ele causou. E ele começa, então, a ver que ele é pecador e que ele merece a morte, que ele está ali e ele merece o inferno. E aí um capelão passa por lá e ele fala, me explica mais sobre esse Jesus, e ele crê em Jesus. E ele vai para o corredor da morte e ele morre. Mas ele morre em paz com Deus. E ele desfruta da alegria indizível de permanecer eternamente na presença de Deus. E quando você chega diante dessas duas histórias, elas parecem injustas, não parecem injustas? Parecem tão injustas quanto a história daquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, quando Jesus falou para ele, na verdade, hoje você vai estar comigo no paraíso. Como ele falava também para aqueles fariseus zelosos que entregavam as suas vidas para cumprir todos os rituais e os cerimoniais e as lavagens. Olha, vocês não entram, vocês são como uma pedra na porta, e também não deixam os outros entrarem. São uma raça de víbora, são sepulcro caiado. E esse, na verdade, é o cerne de todo o Evangelho. Que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que nós cremos. E isso pode parecer muito injusto, que uma pessoa doce, altruísta e bondosa, mas que tem fé nela mesma, tenha a condenação eterna. E um malvado, de um desgraçado, de um assassino depravado, que mereça queimar no inferno, porque tem fé em Jesus, e sabe que merece a condenação, e se arrepende efetivamente dos seus maus caminhos, crendo em Jesus, tem a possibilidade da eternidade com Cristo. E é sobre isso que nós vamos entender quando lemos o versículo 5, que é o núcleo desses primeiros versículos do capítulo 4, que fala o seguinte: todavia, aquele que não trabalha, aquele que não tem boas obras, aquele que não pratica, para aquele que não faz nada, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É a sua fé que é acreditada como justiça. E quando a gente olha esse versículo, a religião que a gente está bem acostumado a ver, ela ia contar esse versículo para a gente de uma outra maneira. A gente ia falar assim, olha, todavia, há aquele que vem na escola dominical todo domingo, todavia aquele que lê a Bíblia todo dia, todavia aquele que pratica as boas obras, todo aquele que jejua, todo aquele que ama a sua família, todo aquele que dá o dinheiro para os necessitados, aquele que é boa gente pra caramba, esse daí que tem fé, esse vai ter uma justiça acreditada. Como é que pode Deus justificar o ímpio? Como é que pode Deus justificar aquele que não trabalha, que não faz nada, que não tem boa obra nenhuma? Isso parece para nós um absurdo, nós que estamos com a nossa mente tão impregnada com a religiosidade. Então, Paulo traz para nós os religiosos que estamos de braço dado com os judeus, duas testemunhas para nos ajudar à compreensão do que é a justificação pela fé. E a primeira delas é Abraão, o grande pai da fé, que é um ícone, não só para aqueles judeus, viu, irmãos? Ele é um ícone para toda a humanidade. Ele é um ícone também para nós cristãos, quando lemos a sua história, quando lemos Hebreus 11, quando lemos a história de Gênesis. É um ícone para os muçulmanos também. É alguém que é reconhecido como alguém de boa reputação. É um pai de uma nação, um pai de uma grande fé. É o pai Abraão, colocado por essas pessoas num pedestal até muito maior do que a palavra o coloca, e é visto como alguém digno, alguém íntegro, alguém que andava com Deus. E essas pessoas pensavam assim, se eu andar com Deus como Abraão andava com Deus, eu também vou ser aceito, porque, na verdade, ele era aceito porque ele andava com Deus dessa maneira. E vem Paulo para dizer que ele não era aceito porque ele praticava boas obras.
Ele foi aceito por Deus porque ele tinha fé. Ele foi aceito por Deus porque ele teve fé em Jesus. E ele vai nos dizer, e a palavra vai nos dizer, o que nós pretendemos entender em Romanos 4, é que somos justificados somente pela fé. Somente pela fé. E justificados, nós que estamos estudando, você que hoje não participou das outras reuniões, justificado quer dizer se tornar justo, ser declarado, justo. Não é se tornar justo, porque nós vamos nos tornando justos no processo da santificação. Nós somos declarados justos, mesmo não sendo justos. Deus nos declara justos no meio da nossa transgressão, no meio da nossa impiedade, no meio da nossa indignidade. Deus declara a nossa justiça, a nossa irrepreensibilidade, nos declara pessoas íntegras, mesmo nós sendo indignos, por causa de Jesus. Então, nós somos justificados só por causa da nossa fé, independente das coisas que a gente faz. E esse é o desenvolvimento dos 3 primeiros versículos do capítulo 4. E o primeiro versículo e o segundo falam o seguinte: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? O que a gente pode falar do Abraão? Paulo chama Abraão agora para a conversa. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. E aí ele vai começar a falar sobre essa justificação pelas obras. Se nós fôssemos salvos, e quando você lê justificação, para nós a palavra seria salvação, redenção. Se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, pelos nossos acertos, pelas coisas boas que a gente faz, então a gente seria orgulhoso. Então a gente seria presunçoso. E você vai esbarrar aí pelo meio do caminho com algumas pessoas religiosas presunçosas que não entenderam isso daqui, que não conhecem a graça de Deus e talvez não conheçam a sua própria desgraça. E não entenderam que não foram salvos por causa do que fazem, mas foram salvos pela fé. É isso que Efésios 1 fala, que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, que isso não vem da gente, não vem de homens, não pode vir. Porque se vier da gente, a gente se gloria. E Paulo depois vai dizer, olha, eu não tenho do que me gloriar senão na cruz de Cristo. Todo mundo que entende que pode ser salvo porque pratica alguma coisa em função da sua salvação, se torna gente orgulhosa, gente presunçosa. Todo mundo que acha que é salvo por causa da sua conduta, por causa do seu caráter, por causa do seu acerto, é gente orgulhosa. E Abraão, Paulo vai falar, seria também. Por quê? Porque ele foi o cara. De repente, Deus apareceu para ele e falou, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pensou? Chega na tua casa, vende tudo, fecha a tua conta, pede demissão, arruma a tua mala, que você vai para um lugar com a tua família. Para onde? Fica tranquilo, vai pedindo demissão aí, vai pedindo as tuas contas, vai pondo apartamento à venda. Foi mais ou menos isso. E ele fez. E ele andou por fé, e você pode ler a história dele, que é uma história fantástica, uma história de fé realmente, e o texto vai dizer, se a justificação fosse pelas obras, ele seria o cara. E o que seriam as nossas obras hoje? As nossas obras é tudo aquilo que você pode mostrar para as pessoas, tudo aquilo pelo qual você pode ser apreciado, tudo aquilo que você faz, que você acha que você faz bem, que as pessoas gostam que você faça. As nossas obras, na verdade, são grandes cortinas de fumaça. As coisas que a gente faz para Deus, entre aspas, as coisas que a gente faz na igreja, entre aspas, eu costumo dizer, quem me conhece sabe disso, que são grandes moitas onde as pessoas se escondem. Se escondem onde elas podem fazer e elas não precisam ser, e elas passam anos ali fazendo sem se preocupar com uma identidade com Cristo. E nessa relação, aquilo que você faz traz orgulho para você. E você não se preocupa em ser transformado. O que são nossas obras? São nossos talentos, os nossos serviços. Aquelas coisas que a gente sutilmente quer que as outras pessoas saibam que a gente faz. A gente coloca lá no meio da conversa, para que as pessoas entendam que a gente é melhor nisso do que os outros, e a gente se orgulha disso.
E muitas vezes nós pensamos que essas coisas que nós fazemos pelos outros, essas bondades que nós fazemos pelos outros, podem nos justificar, podem fazer de nós pessoas merecedoras. Mas Paulo termina dizendo, isso pode até justificar você. Pode até todo mundo achar que você é bonzinho, mas não Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê diferente. E nós não somos salvos pela nossa performance. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas coisas que nós executamos. Deus olha e vê o nosso egoísmo. Deus olha e vê o nosso desejo de ser melhor do que os outros, a nossa soberba. Deus olha e vê a nossa cobiça, Ele vê a nossa inveja, Ele vê a nossa crueldade, Ele vê a manipulação das nossas palavras, Ele vê a falsidade que há no nosso coração. Deus não vê como o homem vê. Por isso que, como dizia a música que eu tenho cantado desde o Romanos 1, ninguém diante de Deus pode se justificar. De pecador a salvo, só Cristo pode transformar. Ninguém diante de Deus pode se justificar. Então, não há meios de salvação pelas obras. Não tem jeito, nada disso impressiona Deus. Pode impressionar os homens, mas não Deus. E aí o versículo 3 continua dizendo, o que diz a Escritura? Se não foi pelas obras, então, como é que o nosso grande pai Abraão foi salvo? O grande homem de fé, se não foi por suas obras, por sua vida, por sua conduta, por seu acerto, como então foi Abraão salvo? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E aí Paulo está reescrevendo Gênesis 15, versículo 6. E é a primeira vez que essa palavra creditado, que vai aparecer inúmeras vezes nesse capítulo, inúmeras vezes nesse texto, aparece na Bíblia. Essa palavra creditado aparece aqui pela primeira vez. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O que diz Gênesis 15? O que foi que Abraão creu? Gênesis 15, versículo 1 diz o seguinte, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E já havia tido uma promessa anterior, que através da semente de Abraão, a bênção viria para todas as nações da terra. E depois, lá na frente, Paulo, em Gálatas 3, versículo 16, decifra para nós esse grande mistério do que foi que Abraão creu naquele dia. E o versículo 16 de Gálatas 3 diz, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Em que foi que Abraão creu naquele dia? Naquele dia, enquanto Deus estava mostrando as estrelas para Abraão, Ele estava mostrando para Abraão que da sua linhagem e da sua descendência viria o Messias. Da sua linhagem e da sua descendência viria o Salvador do mundo. Aquele pelo meio do qual todas as nações da terra seriam salvas. Não só os judeus, mas todas as nações. E foi nisso, na vinda do Messias, do Salvador da humanidade, que ele creu. E a salvação dele
veio através da fé que ele teve no Filho, a fé que ele teve no Messias. E foi essa fé que ele teve que trouxe para ele a justiça creditada. E foi essa fé que trouxe para ele a salvação. Você vai me dizer, como que ele pôde crer em Jesus se Jesus veio 2000 anos depois? Você vai ver Jesus reiterando e ratificando isso em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu-o e alegrou-se. Foi nesse dia, olhando as estrelas do céu, que Abraão creu. E porque ele creu no Filho, é que ele foi salvo. A salvação não é por obras, irmãos. A salvação é pela fé. E a salvação é pela fé no Filho. E essa palavra acreditada aparece a primeira vez lá atrás. Lá em Gênesis, essa palavra que quer dizer losizomai. E é usada 40 vezes no Novo Testamento, 34 vezes para o Paulo, 19 vezes em Romano, 11 vezes só nesse capítulo. Esse é o grande assunto. Essa palavra é uma palavra contábil, que quer dizer quando é colocado na conta de alguém, é feito um balanço financeiro. Eu tinha um grande débito, meu débito é zerado. E ao invés de eu ficar no negativo, vem alguém e coloca algo positivo na minha conta. E esse débito que eu tinha eram todos os meus pecados. Eu só tinha pecado. Minha conta com Jesus estava lá no vermelho. Ele não só zerou os meus pecados na cruz, ele foi o justificador e creditou na minha conta a sua justiça. E agora, ao invés de ser devedora, eu sou co-herdeira com Cristo de todas as riquezas espirituais. Foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele não trocou a minha fé por salvação, porque senão teria algum mérito na minha fé. Seria um comércio, um escambo. Não foi isso. A minha fé é só o veículo pelo qual eu tenho acesso a essa grande salvação, a essa grande morte substitutiva que pagou a pena pelos meus pecados. E Jesus, então, além de pagar a pena pelos meus pecados, ele traz a liberdade de eu não viver uma vida de performance, mas de eu ter a liberdade de ter acesso a essa vida abundante apenas pela fé. Não foi só Abraão que teve acesso pela fé. Todos nós temos acesso pela fé. Esse é o assunto dos outros 2 versículos. E Paulo, então, faz uma analogia ao salário do trabalhador. Ele fala, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a que ele tem dinheiro por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E Paulo vai dar um exemplo negativo aqui da vida cotidiana, que a gente pode entender facilmente. Você entende isso todo dia, todo mês. Opa, se fosse todo dia. Todo mês você entende, pelo menos. Quando chega lá o dia do seu pagamento, dia 10, dia 25, dia 5, sei lá que dia que você recebe. Você recebe seu dinheirinho, você recebe o débito lá na sua conta. O seu chefe está te fazendo algum favor? Está fazendo um favor para você? Você manda uma cartinha, um e-mail, muito obrigada, porque é algum favor que está fazendo para você? O INSS está fazendo algum favor para você de te pagar? Não. Está fazendo a obrigação, você está te pagando, certo? Você fez o seu trabalho e ele está te pagando. Você não manda uma nota de agradecimento, você não manda flores para sua chefe. Obrigada por esse pagamento que você mandou. Fiquei muito agradecido que você me pagou. Se ele não te pagar, você espera 1 mês, 2 meses, 3º mês, você põe no pau. Não é assim que o pessoal faz? É assim que o pessoal faz. Agora, o que Paulo está falando para a gente é o seguinte: se você acha que você trabalha para Deus, que você é salvo por causa do seu trabalho, dos seus acertos, das suas obras, a salvação seria um pagamento para você. Então, Deus não teria feito para você mais do que a obrigação. É dessa forma que você quer se relacionar com Deus? Olha, eu faço tudo bonitinho aqui, e a salvação não é mais do que obrigação.
E, na verdade, tem muita gente que se relaciona assim com Deus. E você quer ver por quê? Você quer saber como isso é verdade quando alguma coisa dá errado. Que a pessoa fala, como que uma coisa dessa foi acontecer comigo? Eu faço isso, faço aquilo outro. Como se fosse a obrigação de Deus, como pagamento por todas as coisas certas que você faz, te dá como pagamento todas as bênçãos que você merece. Afinal de contas, você é o cara. Essa é a forma errada com que a gente se relaciona com Deus. E Paulo está falando, não é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. Porque a salvação não é pelo que a gente faz. A salvação é um presente. Você recebe sem ter trabalhado. E a gente recebe em dólares, você gostou, né? Que não foi em reais, né? Olha só, a salvação, se você fosse pensar no que você trabalha, no que você faz, o nosso trabalho, o que efetivamente a gente faz, o que Deus acha no nosso coração, irmãos, é pecado. Qual que é a paga pelo nosso pecado, irmãos? Qual que é o salário do pecado? O que Deus te deve? A morte. Quando você for reivindicar alguma coisa de Deus, toma cuidado. Porque você pode apresentar as tuas obras, mas Ele está vendo teu coração. Ele não está vendo o que você faz, Ele está vendo teu coração. Cuidado pela paga, pelo que você está apresentando diante de Deus. A salvação é uma dádiva. E é isso que Paulo está falando aqui. A gente recebe a justificação pela graça. O versículo diz o seguinte, a pessoa que não está pondo a sua esperança nas coisas que faz, a pessoa que não está apostando as suas fichas nas suas boas obras, a pessoa que não está apostando as suas fichas nos seus acertos, na sua conduta, na vida legal que ela vive, nas coisas que ela merece, porque ela é gente boa pra caramba. E ela pode reivindicar de Deus, ela é melhor do que os outros. A pessoa que não vive assim por mérito, essa pessoa pode chegar diante de Deus e ela é aceita por Deus simplesmente porque ela crê. Essa pessoa é aceita por Deus e o texto fala, o Deus trata o culpado como se ele fosse inocente. Essa pessoa não chega diante de Deus como se inocente fosse. Ela chega diante de Deus arrependida. Ela chega diante de Deus com a consciência de Romanos 1. Ela chega diante de Deus com a consciência de Romanos 2. Ela chega diante de Deus com a consciência de Romanos 3. E ela fala, eu sou o culpado. Não tem ninguém que faça o bem. Não tem bem nenhum que habita em mim. Eu não mereço nada. Eu sou o culpado. E essa condição de culpado, essa condição de doente, é a condição que nós temos básica para nós nos achegarmos de Deus da forma certa. É quando nós nos achegamos diante de Deus dessa maneira, que Ele elimina o nosso pecado, a nossa culpa, e imputa a sua justiça sobre nós, coloca a sua justiça na nossa conta, Ele é o nosso justificador, nós deixamos de ser devedores. E passamos a desfrutar da qualidade de herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Mas muitas vezes, na nossa caminhada, apesar de nós já termos desfrutado de tudo isso, nós carregamos ainda uma coisa chamada culpa. Culpa. E aí, Paulo chama mais um, chama Davi. O grande rei Davi, que eu não consegui nenhuma imagem, por culpa da TV Record, que fez um seriado, e todas as imagens que aparecem é do rei Davi da Record. Para trazer aqui para vocês. Para falar para nós sobre essa liberdade da justificação. Porque o maior efeito do pecado é a escravidão da culpa, e quem crê em Jesus é livre. Quem crê em Jesus é livre. E meu pai, quando eu era muito pequenininha, me contou uma história sobre o pato. Vocês conhecem a história do pato? Vocês conhecem a história do pato? Tinha um menininho pequenininho, ele e a sua irmã foram passar as férias na casa da avó. E o menino ganhou um estilingue do vô. E ele saiu para brincar lá atrás, na floresta, lá no sítio, com o estilingue.
E tudo que o menino mirava, o menino errava. O menino mirava, o menino errava. O menino mirava, o menino errava. Quando o menino já está chegando em casa, ele mira assim, bem mirado, na cabeça do pato. E, pô, o horror dele, a pedra bate bem na cabeça do pato e o pato catapofte. O pato morre, o pato da avó morre. E ele fica vendo aquele pato horrorizado, morto, entrou em pânico, escondeu o pato no meio da lenha, e quando ele olha para o lado, está lá a irmã dele. Viu tudo, mas não falou nada. Ele escondeu bem escondido o pato lá. Na hora do jantar, depois do jantar, todo aquele silêncio, ele ainda impressionado por ter matado o patinho da avó. A avó fala: Maria, vem ajudar a vovó a lavar a louça. Vovó, o Joãozinho vai no meu lugar, né, Joãozinho? Joãozinho, olha o pato, Joãozinho. Aí o João vai lavar a louça. No dia seguinte, o vovô acorda. Vamos pescar com o vovô, João? Vamos, Maria, pescar. A Maria não pode. A Maria vai ajudar a vovó aqui nas coisas da casa, ajudar no almoço. Ah, vovó, eu não vou. O Joãozinho disse que quer ficar hoje, que ia ajudar, e eu vou pescar com o vovô. Que isso, tá louca? Olha o pato, João. Não, eu vou ficar, vovó, eu vou ficar. E assim foi por toda a semana. Olha o pato, olha o pato, olha o pato, olha o pato. E o João foi fazendo dele, foi fazendo dela. Ele lavou louça, ele fez de tudo, arrumou cama. Até que um dia, no decorrer dessa semana, ele ficou cansado e ele procurou a avó. E ele confessou tudo para a avó. E a avó falou: ô, João, eu vi isso da janela. Quando o pato caiu, quando o pato morreu, eu vi o pato morrer. E eu amo tanto você que eu te perdoei na mesma hora, mas eu queria saber por quanto tempo você ia se permitir ser escravo da Maria. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo assim, escravos da culpa. Escravos. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram no jardim. Eles foram se esconder. Foi isso que aconteceu e acontece com a gente quando a gente peca. A gente quer se esconder de Deus, a gente quer se esconder do outro. Quando a gente vai se aproximar de Deus, a nossa culpa grita: olha o pato, e a gente se afasta de Deus de novo. Quando a gente vai se aproximar do outro, a nossa culpa grita: olha o pato, e a gente se afasta, e a gente tem medo que a gente seja descoberto. E a nossa culpa vai fazendo com que a gente viva mascarado. A nossa culpa vai fazendo com que a gente viva um relacionamento superficial. A nossa culpa vai fazendo com que a gente seja pessoas forjadas, superficiais. Pessoas que não têm relacionamentos sinceros. A nossa culpa do que nós fomos um dia, daquilo que nós queremos encobrir, vai fazendo com que nós sejamos apenas personagens. Isso impede a verdadeira comunhão, porque não há comunhão entre personagens. O relacionamento entre personagens é ficção, só há comunhão entre pessoas. E nós vamos vivendo uma vida de culpa, de culpa, de culpa, e a verdadeira bênção do perdão de Deus e da justificação é que nós somos livres da culpa. Nós somos livres de todo o pecado que um dia nós cometemos. E é essa verdade dos pecados, até mesmo os ocultos, que Paulo traz para nós aqui, quando ele se lembra do Salmo 32, nos versículos 6 a 8 de Romanos 4. E vocês sabem a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um cara fantástico. Fora de série. E que pecou também, como todos nós. Ele olhou uma mulher, ele cobiçou a mulher. Quando ela engravidou, ele mandou o marido dela para a frente de batalha. O cara morreu e ele conseguiu encobrir o pecado. Mas o Salmo vai dizer que, enquanto o pecado dele ficou encoberto, ele foi ficando com os ossos envelhecidos. Ele foi ficando mal. Até o momento, então, que Natan encosta ele na parede e fala: você é o culpado, você é o cara. E essa culpa, então, o traz à tona.
para um momento de arrependimento e reconciliação com Deus. E esse é o capítulo 32 de Salmos, que diz o seguinte: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aqueles que creem em Jesus não precisam mais viver presos com a culpa do pecado, porque Deus nos chamou para a liberdade. E aí eu pergunto para você, a culpa é boa? É boa, no começo a culpa é boa, irmãos. Existem pessoas que vivem uma consciência já cauterizada, estão tão acostumadas a transferir culpa, que até acreditam que a culpa é sempre do outro. Você conhece gente assim, que a culpa é sempre do outro? Porque isso é antigo, né? Isso é lá do Gênesis. Jesus chega para falar com Adão, a primeira culpa foi de Deus, foi a mulher que tu me deste. Não, ela me deu, a culpa é de todos, menos dele, que pegou e comeu. E a gente vai vivendo a vida assim, a culpa é sempre do outro. Sempre do outro. Só que mesmo a transferência da culpa nunca vai nos isentar, nunca vai tirar a nossa culpa, nunca vai remover de nós a realidade de um dia nós respondermos diante de Deus. Só que esse sentimento de culpa, essa nossa primeira consciência da nossa responsabilidade, é a consciência que nós temos do pecado. Ela é importante para nós, sim. Como é importante para nós todos os nossos sensores de dor. Você já percebeu como alguém com lepra se queima, se corta? A pessoa com a consciência cauterizada vai vivendo uma vida dissoluta. Mas ela é importante para nos levar até Deus. Uma vez que nós encontramos a Jesus, Ele remove de nós. Os nossos pecados são apagados, as nossas transgressões são perdoadas. E o Senhor não atribui a nós a culpa. Nós somos livres. Como então o perdão se encaixa com a justificação? A justificação significa que Deus acredita justiça de Cristo ao pecador culpado e perdoa todos os seus pecados, independente de quaisquer boas obras. Vamos ler de novo isso? A justificação, a salvação, a redenção, o ato de Deus declarar você inocente, mesmo você sendo culpado, porque você ainda não se tornou irrepreensível, você está no processo de santificação, você ainda não é a imagem de Cristo, mas Deus já te declarou santo, por causa da obra da cruz, por causa do sangue de Jesus que te perdoou de todos os pecados. A justificação significa que Deus creditou, colocou na sua conta, fez um DOC para você, da justiça de Cristo. Você que é pecador culpado e perdoou todos os seus pecados, independente da sua conduta, dos seus pensamentos, independente dos seus acertos. Só porque você creu em Jesus e porque você se arrependeu dos seus pecados. É isso que a palavra de Deus nos fala. É isso que quer dizer que Jesus é o justo e o justificador. E aí, Salmo 32, 1 e 2 vai dizer que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E aqui nós temos 3 palavras sinônimas para falar sobre o perdão. A primeira delas é a transgressão perdoada. E perdão quer dizer mandar embora. Vocês que estavam na semana passada vão se lembrar que eu falei que no dia da expiação, o sumo sacerdote vinha com 2 bodes. Vocês se lembram disso? Um bode e ia embora. Lembra disso? Levava para fora todos os pecados do povo. É isso que quer dizer essa palavra. O pecado vai embora. Todos os pecados que você cometeu, meu irmão, foi embora. Não vá lá para o deserto buscar. Já foi mandado embora da sua vida. São transgressões perdoadas. O que mais que o texto fala? O texto fala que o pecado foi coberto. E isso também fala do sangue que era aspergido sobre a tampa do propiciatório. O sangue do segundo bode. Os irmãos que estavam na semana passada se lembram.
Um bode era morto. E o sangue dele era aspergido sobre a tampa da arca, onde ficavam as tábuas da lei. As tábuas da lei que ninguém cumpria, que ninguém era capaz de cumprir. E aquilo significava que todo o pecado, no descumprimento daquela lei que estava lá dentro, o pecado de todo aquele povo era coberto, o pecado de todo aquele povo era perdoado. Essa cobertura das nossas transgressões quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados. E o texto também fala que ele não imputa para nós maldade. Ele não contabiliza as nossas maldades. Ele não atribui as nossas maldades. Esse é o termo da contabilidade que nós estamos usando. Por isso que lá em Romanos 8:1, Paulo vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele não está contando mais as nossas maldades, nós fomos perdoados, irmãos. Nós fomos livres, nós fomos libertos, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o efeito da justificação. Vocês entendem isso? Ter a Jesus, crer em Jesus, quer dizer que nós não precisamos carregar o peso da culpa dos pecados anteriormente cometidos. Quer dizer que você pode dormir em paz com uma consciência limpa. Quer dizer que o diabo não pode vir gritar no meio da madrugada, olha o pato. Você pode falar, o pato já está na cruz do Calvário, glória a Deus. Sangue de Jesus já me perdoou de todo o pecado cometido. Isso não quer dizer que você não vai sentir a tristeza pelo seu pecado. Isso não quer dizer que você vai sentir o arrependimento pelo pecado que você cometeu. Porque isso faz parte da obra salvífica. Você precisa saber o quão doente você está para poder desejar a cura. Mas isso quer dizer que uma vez que você alcançou a cura na cruz do Calvário, você está livre. Livre para adorar, livre para servir, livre para andar e seguir adiante. E já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus acredita a justiça sem obras. Deus perdoa todos os nossos pecados. Manda embora. Vai para longe, cobre com o seu sangue e não calcula as nossas maldades. Abandone o pato, meu irmão. Saia das suas prisões. Viva em liberdade, justificado pela cruz, justificados pela fé. Nós temos paz com Deus. Isso é Romanos 1. Romanos 5:1, a gente vai chegar lá. Amém? Justificados pela fé. E não por obras, para que a gente não se glorie. Que saia de nós toda a presunção, todo orgulho, toda a necessidade que nós temos de nos apresentar como pessoas boas, que fazem tudo que é bonitinho, que somos melhores do que os outros, que sejamos pessoas honestas, que nos apresentemos diante de Deus em humildade, em confissão de pecados, clamando ao Senhor que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações e nos convencer daquilo que ainda precisa ser mudado. Essa é a verdadeira vida de santificação para com Deus, essa é a verdadeira santidade, a transformação diária. Não é aquilo que nós mostramos para os outros, não é uma imagem, não é uma fantasia, mas é Deus nos transformando de dentro para fora. Não são as nossas obras. É pecado confessado e pecado deixado, pecado no deserto. É vida livre. É viver sem ter do que se envergonhar, como diria Jesus, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ele não tem pato nenhum para esfregar na minha cara. Porque esse pecado já foi confessado, esse pecado já foi abandonado, e esse pecado já está na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Eu sou livre. Na minha conta só tem a justiça de Deus, não tem mais pecado nenhum. Que sejamos livres, irmãos, livres, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa obra tremenda, por sermos alvos de tão grande amor, de tão grande salvação. Nós não podemos calcular o preço,